Fala, meu povo! Então, aqui agora a gente vai estar dando início a uma aula de biologia com o professor Elivelton Veríssimo. Where have all the pictures gone? This place was home before you left. All my hopes, all my dreams, tried to move on, but I just couldn't feel my feet. Let her fly into the sky. Então, o que acontece? Nessa nossa primeira aula, a gente vai estar falando sobre um composto muito importante, um composto bioquímico, certo? Que ele vai estar aí auxiliando a vitalidade dos organismos. Então, hoje a gente vai falar, resumidamente, sobre os carboidratos. E o que são carboidratos? Carboidratos são moléculas grandes, são macromoléculas, certo? Que são subdivididos em micromoléculas, em monômeros, em moléculas menores, certo? Essas moléculas menores que constituem os carboidratos, elas são denominadas de sacarídeos, certo? Nós podemos encontrar três tipos de carboidratos, certo? Os monossacarídeos, os oligosacarídeos, que dentro deles estarão os disacarídeos, e os polissacarídeos, certo? Nos monossacarídeos, a gente destaca os principais, são a glicose, a galactose e a frutose, certo? Também a gente tem dois carboidratos monossacarídeos muito importantes que vão estar lá presente na estrutura dos ácidos nucleicos, que vão estar formando o DNA e o RNA, que são o açúcar desoxirribose e a ribose, certo? Respectivamente, a desoxirribose, o açúcar presente no DNA, e a ribose, que é o açúcar presente no RNA, certo? Partindo para oligosacarídeos, oligosacarídeos é a junção de monossacarídeos, só que em quantidades pequenas. Oligo significa pouco, pouco que sacarídeos, certo? Dentre os oligosacarídeos mais importantes que a gente encontra, a gente tem a lactose, certo? Que é a junção de glicose mais galactose, a gente forma uma lactose. A gente tem a sacarose, que é a junção da glicose mais a frutose, então eu vou formar aí a sacarose, certo? E a gente tem também a maltose, que é a junção de uma molécula de glicose com outra molécula de glicose, certo? Saindo dos oligosacarídeos... Desculpa, espirrei, botei pra fora que não prestava. Saindo dos oligosacarídeos, a gente entra nos polissacarídeos. Poli vem de muitos. Muitos o quê? Sacarídeos, certo? Então, os polissacarídeos, a gente pode dividir ele em duas classes. Os polissacarídeos que estarão representando, que terão função energética, e os polissacarídeos que terão função estrutural, certo? De função energética, a gente encontra dois. A gente encontra o glicogênio, que é a reserva energética encontrada nos animais e em alguns fungos, certo? E a gente encontra o amido, que é um polissacarídeo que a gente encontra em reserva energética nos vegetais, certo? E em função estrutural, polissacarídeos de função estrutural, a gente encontra a celulose, que vai estar aí constituindo a parede celular dos vegetais, e a gente encontra a quitina, que é um carboidrato que a gente encontra sobretudo na constituição da carapaça de alguns insetos, de crustáceos, certo? Então, de uma forma bem resumida, a gente conseguiu ver uma parte de bioquímica, que são os carboidratos, certo? Que na cadeia de gasto energético, o carboidrato ele é o primeiro composto bioquímico a ser utilizado pelo nosso corpo para a síntese de energia. Depois do carboidrato, a gente vai ter os lipídios, por último, as proteínas, certo? Então, se gostou, dá uma curtida, comenta como é que a gente pode melhorar esses conteúdos, certo? E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Embaixo também aqui na descrição do vídeo eu vou deixar as redes sociais, certo? Beijo, até a próxima aula.